esse vídeo aqui pode mudar a tua vida. Nesse vídeo eu quero falar o impacto, o poder da decisão, o poder de você tomar atitudes importantes e também as consequências de você deixar atitudes que são importantes para trás. Aqui quem fala é o Maicon Santos e esse vídeo aqui é para compartilhar da palavra do Senhor, tá bom? E a única coisa que eu peço para você é que você deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Com o teu like o YouTube ele entende que o nosso vídeo é legal e ele manda para mais pessoas e que a tua inscrição você fica atento a tudo que é passado aqui, tá bom? Deixe seu like e se inscreva no canal. O texto base que eu quero usar para a gente falar sobre esse assunto é a história de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5. Assim diz a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dará vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disserá. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta eu estou enviando o meu oficial Naamã para que eu cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu senhor e o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e serás purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que não importa a classe social que a gente está, não importa o nível que a gente está, todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações. A palavra de Deus diz que Naamã, ele era um oficial da guarda. E por meio dele, ele era um homem respeitado, ele tinha pessoas que ele comandava e ele era um oficial capacitado. A palavra de Deus diz que por meio dele o Senhor já deu vitória à Síria, por meio de Naamã. Só que esse homem ele ficou leproso. Era um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha família abençoada, era um homem que tinha, um trabalho abençoado, era um homem respeitado, mas a enfermidade alcançou ele. E todos nós estamos sujeitos, essa é a verdade, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, um dia ou outro a gente pode passar por isso. E aí o que aconteceu? Esse homem, ele não sabia o que fazer. Uma serva, presta atenção nisso aqui, ó. Uma serva, uma escrava que estava servindo a família dele, a mulher dele, disse para sua senhora, disse para a mulher dele, falou assim, ó, se ele for para Israel procurar o profeta, ele pode curar Naamã, Naamã pode ser curado. E aí, vamos resumir já pra gente chegar já no ponto que eu quero falar pra você. Naamã chegou na frente da casa de Eliseu, do profeta Eliseu, esperando que o profeta descesse até ele, fosse até o portão e falasse com ele. Só que não foi isso que aconteceu. O profeta enviou um mensageiro para conversar com ele e falou assim, olha, você precisa se molhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão não era dos melhores rios. Tanto é que ele começa a questionar, ele começa a falar assim, não poderia me lavar em outros rios? E a palavra de Deus diz que ele ficou indignado, ele queria ser curado,
mas ele não queria que a cura viesse daquela maneira. E agora a gente vê Naamã diante de uma decisão muito importante. Eu vou me molhar no Rio Jordão ou eu não vou? Eu obedeço o que o profeta disse ou eu não obedeço? Ou eu continuo com a minha enfermidade? E por que esse texto aqui ele traz para nós algo muito importante? Existem decisões em nossas vidas que não são tão importantes assim, não são tão relevantes assim, que se a gente tomar ou não tomar essas decisões, não vai mudar muita coisa. Essa é a verdade. Por exemplo, eu vou jogar um futebol, vou jogar um videogame, vou lavar o meu carro. Não vai trazer um impacto para a tua vida. São coisas legais? Sim. São coisas importantes? Sim. Mas o que eu tô querendo falar para você é aquela decisão importante. É aquela decisão que Deus colocou na tua mão. Uma decisão que Deus está pedindo para você e você ainda não se posicionou para tomar essa decisão. Uma vez eu assisti uma pregação do pastor Lucinho, né? E ele disse uma frase que Deus falou com ele. Deus falou o seguinte: olha, pare de adiar decisões importantes, porque tomar essas decisões pode custar muito, mas não tomar essas decisões podem custar tudo. E eu adotei aquilo pra mim por quê? Porque Deus ele vinha falando a mesma coisa comigo. Eu precisava tomar uma decisão importante, que seria dolorosa eu tomar aquela decisão, mas se eu não tomasse aquela decisão, eu poderia perder tudo. E talvez você que está do outro lado aí, você está diante dessas decisões. E a verdade é que tem muitas coisas que nós vamos decidir, que nós precisamos decidir, que não é tão confortante. Naamã, imagina que Naamã passou. Ele precisou quebrar o orgulho dele, porque ele queria ser curado, mas ele não queria ser curado daquele jeito. Ele achou que aquilo era uma vergonha. Ele começa a questionar, e ele vai embora da casa do profeta. A palavra de Deus diz que ele sai dali, ele vai embora furioso. Ou seja, ele vai embora reclamando. Não, eu achei que ele ia me levar lá pra dentro, ia tocar nas minhas feridas, ia orar ao Deus dele, e eu ia ser curado. Ele começa a questionar por quê? Porque ele teve que quebrar o orgulho dele, não era a maneira que ele queria ser curado. E a verdade é que Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem os seus métodos e, os métodos de Deus nem sempre a gente vai entender. Na verdade, a maioria das vezes nós não vamos entender. E é por isso que você vê tantas coisas acontecendo na tua vida e você fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Talvez é a maneira de Deus trabalhar na tua vida. Nem sempre vai ser aconchegante, nem sempre vai ser tranquilo. Pelo contrário, quando a gente tá no alvo, a gente tá no caminho, a gente vai ser provado. Pra quê? Pra ser aprovado. Então talvez você tenha decisões importantes e você vem adiando essas decisões importantes. Mike, o que pode ser essas decisões? Não sei, é você e Deus. Mas eu vou dar um exemplo. Talvez é perdoar uma pessoa. Talvez é fugir de um pecado. Tá entendendo? Talvez é você cumprir um chamado que Deus tem pra tua vida e você vem adiando, deixando pra depois. A pior palavra que o ser humano pode usar na vida é o depois. Por quê? Porque o depois, ele atrasa os seus sonhos, ele atrasa o propósito de Deus na tua vida, ele atrasa muitas coisas. Entenda, muitas pessoas estão no cemitério, na verdade só o esqueleto, né, está no cemitério lá porque usaram a palavra depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço um check-up, depois eu cuido da minha saúde, depois eu faço isso. Ou seja, tem decisões que não é pra amanhã, mas é pra ontem, que já era pra você ter tomado. E eu faço uma pergunta, até quando você vai adiar essa decisão importante? E eu não tô dizendo que tomar essa decisão vai ser fácil, igual eu falei, possa ser dolorosa. Pra Naamã, foi uma decisão dolorosa, porque ele, em hipótese nenhuma, ele imaginaria que ele teria que passar por aquilo. E aí um servo dele diz, meu senhor, eu sei que você tá bravo, eu sei que você tá indignado, mas se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Sei lá, se ele tivesse pedido pra você pular de um penhasco, sair correndo 10 km sem parar, você não faria? Ele apenas diz pra você ir no Rio Jordão. Entendo, tá bom, o Rio Jordão não é a melhor água, mas ele só diz pra você ir lá e mergulhar 7 vezes. Quebra o teu orgulho. E aí, Naamã decidiu, ou seja, não é o que eu quero, mas eu vou decidir. Não é da maneira que eu quero, mas eu decido. E ele foi curado. Então, pare de adiar decisões. Pare de adiar decisões importantes.
Que isso pode estar atrapalhando a tua vida, pode estar atrapalhando o propósito de Deus na tua vida, pode estar atrasando o processo. E é certo que se você tivesse tomado essa decisão, você estaria vivendo o sobrenatural de Deus. Só que o problema é esse, a gente vive numa indecisão. A gente fica adiando, sem contar que a vida, ela passa rápido demais. E quanto menos você percebe, ela já se foi. Então, decida. Faça o que Deus tem pedido para você fazer, independente do sofrimento, independente da dor que você vai passar. Mas entenda que é melhor você tomar uma decisão e sofrer um pouco talvez, do que você perder tudo por não tomar essa decisão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa nos comentários aí um amém, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. E até um próximo vídeo, se inscreva no canal, Deus abençoe.